Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Glória a Jesus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga assim comigo: meu Jesus pagou tudo por mim. Pode assentar, irmãos. Deus abençoe. Queridos irmãos e amigos, o apóstolo Paulo, autor desta epístola aos Romanos, esse homem, sem sombra de dúvida, foi um dos maiores homens depois de Cristo Jesus. Sem sombra de dúvida, o apóstolo Paulo, ele foi a grande surpresa de Deus após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele é o autor desta epístola aos Romanos, mas não foi ele quem escreveu essa carta aos Romanos. Quem escreveu ela foi Tércio, foi o escritor da carta aos Romanos. Está em Romanos 16, versículo 22. Eu, Tércio, que esta carta vos escrevi, saúdo no Senhor. Então, queridos, o apóstolo Paulo é o autor desta epístola e Tércio foi o copista desta carta. O copista é a pessoa em que ele copia e ele escreve a carta. Tércio foi esse homem, foi quem recebeu do apóstolo Paulo e ele escreveu esta carta aos Romanos. Mas, queridos, o meu assunto está em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pense comigo. Se você estivesse no corredor da morte, e você estivesse próximo da morte, de repente, alguém solta um grito dizendo: ele é inocente, ela é inocente, deixem-no ir. O que você pensaria? Logo você ficaria feliz, né, irmã Jandira? Logo o sorriso, Tiago, sairia nos seus lábios. Pastor, como assim? Eu e você, todos nós estávamos no corredor da morte. Mas graças ao nosso Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo a esta terra,
para morrer e ressuscitar em nosso lugar, Ele nos tirou do corredor da morte, meus irmãos. O que significaria para você tirar você do corredor da morte? O que significaria para você tirar você de uma condenação, de uma culpa? O que isso significaria para você? Que palavras você teria para falar para Jesus nessa noite? Talvez nos falta palavras para expressarmos para Jesus tudo aquilo que Ele pagou na cruz do Calvário por nós. Ele pagou lá na cruz do Calvário os nossos pecados. Ele pagou na cruz do Calvário as nossas vergonhas. Ele pagou na cruz do Calvário os nossos arrependimentos. Ele pagou na cruz do Calvário os nossos erros, as nossas falhas. Tudo está pago por Jesus na cruz do Calvário. Quantos podem levantar a mão e dar glórias a Jesus por isso? E o apóstolo Paulo, é bom mesmo, Joás. E o apóstolo Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor Diego, quem são os que estão em Cristo Jesus? O apóstolo Paulo, mais na frente, no capítulo 10, aos Romanos, versículo de número 10, 9 a seguir, vai dizer assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Louvado seja Deus. Eu, pastor Diego, confessei o meu Jesus com a minha boca, dizendo que só Ele é o meu Salvador, o meu Redentor, que Ele morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo e vivo para sempre, e eu creio com o meu coração que o meu Deus o ressuscitou dos mortos. Oh, louvado seja Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu fui pesquisar um pouco, pegando algumas Bíblias, eu fui pesquisar sobre esta palavra condenação. E esta palavra condenação, ela quer dizer culpa, uma sentença adversa. Todos nós estávamos sentenciados para ir para o inferno, culpados. Nenhum de nós que estamos aqui, nós tínhamos caminho aberto para o céu. Estávamos todos na fila do corredor da morte. Mas Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele bradou dizendo para cada um de nós: ela é inocente. Ele é inocente, porque eu derramei o meu sangue na cruz do Calvário para perdoar todos os pecadores da terra.
Essa condenação, ela é uma palavra usada como resultado do pecado de Adão. Assim como o pecado entrou através de um homem, através também de um homem, todos os pecadores foram perdoados. Através de Adão que o pecado entrou, mas através de Jesus Cristo de Nazaré o pecado também teve que se retirar. Oh, aleluia! Abra sua Bíblia comigo aí, Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 3, 4 e 5. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pastor, batizados em sua morte? Nós fomos sepultados. Os nossos pecados foram sepultados na cruz do Calvário. Todos os seus erros ficaram lá na cruz do Calvário. Foram sepultados e esquecidos ali naquele lugar. Mas também, assim como os seus pecados morreram lá na cruz do Calvário, no dia que Jesus Cristo ressuscitou, você ressuscitou também com Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Então, meus queridos, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O nosso Cristo, Reginaldo, é o ungido. O nosso Cristo é o Messias. O nosso Cristo é o Salvador do mundo. O nosso Cristo é o sustentador da vida. O nosso Cristo é o servo de Deus. O nosso Cristo é o pão da vida. O nosso Cristo é a videira verdadeira. O nosso Cristo é a ressurreição e a vida. O nosso Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O nosso Cristo é aquele que por nós se entregou, para que um dia nós possamos estar com Ele na glória para todo sempre. Eu meditando nessa palavra, eu derramei lágrimas nesse dia. Pensei, Senhor, eu não sei para quantas pessoas eu vou falar nessa noite, mas se for uma pessoa, para os internautas, eu vou dizer que o nosso lugar é o céu. Eu já disse isso aqui algumas vezes e vou tornar a repetir. Sem tocar no seu irmão, diga assim para ele: grave bem o meu rosto. Diga, grave bem o meu rosto. Eu vou te ver lá no céu. Oh, aleluia. Eu vou te ver, Leandro, no céu. Eu vou te ver, Mauro, no céu. Eu vou te ver, José, no céu. Eu vou te ver, Tiago, no céu. Eu vou ver essa igreja no céu. Quantos crê que Jesus virá para nos buscar? Diga glórias ao nome dele. Cristo te arrancou do corredor da morte. Podem te acusar, mas Jesus te arrancou do corredor da morte. Pode falar mal de você, mas Jesus te arrancou do corredor da morte. Pode falar que você pecou, mas Ele te arrancou do corredor da morte. Pode falar que você adulterou, mas Ele te arrancou do corredor da morte.
Pode falar que você prostituiu, mas Ele te arrancou do corredor da morte. Talvez tenha alguém me assistindo. Pode falar que você matou alguém, mas Ele te arrancou do corredor da morte. Pode falar que você estrupou alguém, mas Ele te arrancou do corredor da morte. Irmãos, por que alguns crentes estão com medo de vir na igreja? Por quê? Nossos internautas que estão aí, por que alguns crentes estão com medo de vir na igreja? Alguns evangélicos, por quê, irmãos? Porque a pessoa não tem medo de ir para o banco, não tem medo de ir para o mercado, não tem medo de ir para a lotérica. E por que alguns crentes têm medo de vir para a igreja, irmãos? Oh, Espírito de Deus. Queridos, tudo está pago por Jesus. O que é esta pandemia diante do nosso Cristo? Pastor, mas o Senhor pregou esses dias que nós temos que vigiar. Sim, nós temos. Usar álcool gel, a máscara, temos. Mas por que algumas pessoas estão com medo de vir na igreja, irmãos? Não aceite isso. Tenho certeza que muitas pessoas andaram hoje em tantos lugares. Tiveram Tiago diante de tantas pessoas. Mas talvez agora estão em casa, não quiseram vir na igreja. Olá, eu IDB como faz. Mas eu louvo a Deus porque você veio. Vai sair daqui mais fortalecido. Não para criticar ninguém amanhã, mas para dizer que o culto foi uma bênção, que Jesus estava na casa, no recinto, que a glória dele curou, que a glória dele alegrou, que a glória dele manifestou entre nós. Eu estava chorando hoje, enquanto falava com Deus, disse: Deus, eu não sei até quando nós teremos culto. Governador, prefeito de Goiânia já decretou lá igrejas fechadas e comércios até dia 12 ou dia 14. Aqui nós não sabemos ainda. Oh, Jesus. Eu acho tão lindo o salmista Davi no Salmo 84. Quando no Salmo 84 ele vai escrever o versículo, me parece 10, ele vai dizer assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que outra parte mil. Preferia estar na porta da casa do meu Deus, habitar na tenda da impiedade. Eu estava lendo isso hoje, Mauro, meu coração veio algo no meu coração para falar para os irmãos, para os internautas aqui nessa noite. Quantas pessoas hoje andaram em outros lugares mil, andou para a direita, andou para a esquerda, foi aqui, foi ali, andou em tantos lugares, mas não veio hoje na casa do Senhor. Será que lá fora vale mais do que aqui? Será que lá fora vale mais do que essa casa? O raia baixando arabacalabahai. Pastor Diego, até que dia nós teremos os nossos cultos? Eu não sei. Que Deus abençoe, que seja
para sempre do arrebatamento da igreja, mas não sei. Mas o que eu não posso perder é a minha fé. Sabendo que o meu Cristo pagou na cruz do Calvário para nos perdoar, para nos limpar, Osmar, de todo o pecado. Tudo está pago por Ele. Talvez até ontem você dormiu acusado pelo diabo. Acusada pelo diabo, mas você veio a este culto aqui hoje, você vai dormir diferente. O diabo não vai te acusar mais a partir de hoje. Nenhuma culpa, porque se ele vier te acusar, você vai dizer algo para ele. Como assim, pastor Diego? Se o diabo acusar você do seu passado, fala assim para ele: você pode me acusar do meu passado, pode me acusar do meu presente, mas o meu futuro é no céu. Diabo, você pode me acusar do passado, dos erros que eu cometi, que eu fiz. Agora, Satanás, o seu futuro é no inferno. Você não imagina o quanto Deus te ama. Já parou para pensar o quanto Deus te ama? Já parou para pensar o quanto Deus te ama? Como assim, pastor? Você vai dar uma glória a Deus agora bem forte. Se não der glória a Deus agora, mas eu sei que você vai estremecer esse lugar de glória a Deus. Por quê, pastor? O diabo, o inimigo da nossa alma, ele pecou uma vez e para ele não tem mais oportunidade. Agora segura o grito de glória. Nós erramos todos os dias, mas o nosso lugar é no céu. Só quem pode, levante a mão e adora a Ele. Só quem pode, levante a mão e adora a Ele, adora a Ele. Oh, aleluias! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Essa carne aqui é o nosso corpo. É essa estrutura aqui que vocês estão vendo. Essa carne aqui é oposição da alma e do espírito. Essa carne aqui, essa carne sua, é frágil, é fraca. Muitas vezes nós cometemos algo que nós não queremos. Por quê, pastor Diego? Carne é fraca, fragilidade. Fazemos o oposto da alma e do espírito. Essa carne aqui ela comete erros, tanto físico como também moral. E muitas vezes cometemos algo que entristece o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero louvar a Deus nessa noite, porque eu acredito no que eu li, que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, vigiar, consagrar, jejuar, para que a nossa carne possa estar forte,
do dia da adversidade. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito aqui é vida. O Espírito aqui é o respirar. O Espírito vital de vida. Você só está respirando porque Deus soprou em você o Espírito de vida. Quantas pessoas queriam estar sentadas aonde nós estamos hoje? Quantas pessoas já perderam as vidas por causa desse Covid-19? Eu acho tão feio as pessoas julgar o outro por causa do Covid-19. Nós não podemos julgar quem pegou o Covid-19. Nós temos que amar. Temos que orar por ele, orar por ela. Mandar uma mensagem de apoio. Uma mensagem de incentivo. Você vai vencer. Vai passar. Alguém está esperando apenas uma mensagem do zap seu, para que a pessoa possa levantar de novo e erguer a cabeça. Agradeça a Deus pelo Espírito de vida que Deus está lhe proporcionando aqui nesta noite. Eu não sei os irmãos, mas quando eu levanto de manhã, irmãos, eu agradeço a Deus. Café da manhã, agradeço a Deus. O almoço, agradeço a Deus. Ah, irmãos, Deus é tão maravilhoso conosco. Pode ficar tranquilo, Deus vai cuidar de tudo. Sai daqui alegre, alegre nessa noite. Tanto você, homem, como você, mulher. Sai daqui alegre hoje. Jesus te perdoa. Ele não te acusa. Porque as pessoas hoje andam tão machucadas, andam tão feridas. E você vem para um culto como esse aqui procurando um refrigério. Eu vou no culto para receber uma palavra que vai me ajudar, vai me levantar. E a palavra para você é essa nessa noite. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos em pé.